Hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente fez lá no laboratório e a aula anterior que a gente falou de estatística. Hoje tem um pouquinho de estatística também, que é mais focado aos modelos que a gente vai construir. Então, aquela historinha dos modelinhos de regressão, tá? E tem algumas características focadas especialmente para o nosso processo de calibração. Deixa eu colocar aqui. Então, a caracterização estática de instrumentos, né? O desempenho que a gente está pensando no regime estacionário, quando a coisa entra no regime permanente. Estabelece a relação entre a grandeza a ser medida e o sinal de saída do sensor, ou seja, aquela função de transferência que está associada à nossa sensibilidade estática do nosso dispositivo. Lembrando que a nossa sensibilidade estática, apesar de muitas vezes estar associada ao transdutor ou sensor da pontinha, é interessante que a gente faça essa calibração para todo o sistema de medição. Porque às vezes você tem lá condicionadores, você tem filtros, displays, unidade de armazenamento, e cada uma dessas vai inserindo algum ruído. Lembra das nossas entradas que a gente tem espúrias que vão auxiliando a desviar um pouquinho o sinal? Então, é preciso definir as características de instrumentos que sirvam para descrever suas propriedades fundamentais e satisfazer a especificação de determinada aplicação. A primeira característica aí, então, que a gente tem que pôr na cabeça é que o que a gente faz é uma associação de variáveis, né? Primeiro, você estudar estatística. Qual que é a diferença entre correlação e regressão? Hã? Muito tempo, cara? Eu estudei há mais tempo, não? Vamos lá. Correlação. O que ela vai indicar? A associação entre duas variáveis, ou mais, né? Zé, tem como fazer correlação de muitas variáveis? Tem, tá? A gente monta isso, costuma fazer isso na parte de ciência de dados, a gente faz isso toda horinha. A gente pega uma base de dados, a primeira coisa que a gente faz é sair montando a danada da matriz de correlação. O que é uma matriz de correlação? Imagina que a gente vai pegando cada variável, vai listando variável 1, 2, 3, 4, 5. E aí nas colunas a gente vem variável 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Na diagonal ali principal ali, é um com o outro, um com o outro, um com o outro. Então você vai fazendo aos parzinhos as correlações que vai existindo entre duas variáveis quaisquer do que você tem ali. A gente faz aquilo numa análise explanatória, inicial, para poder identificar, observar se há alguma componente que oscila em conjunto com outras. Para que isso é importante? Isso é, por exemplo, há muitos anos atrás, hoje a gente faz isso automático, mas 20 anos atrás, a gente ia modelar um modelinho de rede neural, por exemplo, a gente precisava as entradas do seu modelo para poder cuspir uma saída. Então você tem lá vários parâmetros de entrada para poder ter uma saída. Você vai montar um modelo de caixa preta que você tem parâmetros de entrada e vai ter a saída. A gente pegava e montava essa avaliação, matriz de correlação das entradas, porque se você tiver uma rede neural, por exemplo, que você tem ali 5 parâmetros, 4 deles existe uma relação muito forte entre eles e um é desassociado, e você faz um modelo de 4 entradas associadas e uma não associada, há um viés muito forte, ou seja, o seu modelo ele toma muito partido sobre o que esse grupo de 4 decide. Então acaba que você vai anulando essa outra variável, deixando ela meio que cega, surda. Então ela traz pouca sensibilidade para a construção do seu modelo, certo? Então o que a gente costuma fazer é ou criar uma variável virtual que associa essas que tem associação, ou já que existe essa associação, a gente remove as outras e faria um modelo com 2, certo? Para poder ter essa ponderação de parâmetros independentes, certo? Para não ensurdecer ou cegar um determinado parâmetro que é importante para a construção do seu modelo. Então, essa visualização, observação da relação que existe entre variáveis, ela é importante, sempre importante. Porque a gente faz isso para poder observar, meu sistema funciona assim. Uma vez que seu sistema é mais compreendido, você consegue manipular ou trabalhar com ele
uma forma mais segura. Então, a correlação ela vai mostrar a associação que existe entre essas variáveis. E a regressão? O que é a regressão? É um possível modelo que representa essa associação. Então, enquanto um ilustra que há um comportamento associativo, o outro modela aquele comportamento, certo? Então, essas duas coisas, elas caminham meio que juntas, tá? Então, a correlação é a medida estatística que indica a relação entre as variáveis quantitativas. Ela mede a força e a direção dessa relação. A correlação pode variar de -1 até +1. Lembra que você tem correlações positivas e negativas? Ou seja, no acréscimo, no aumento de uma variável, a outra também varre junto, ou ela vai de forma inversa, né? Então, um valor próximo de +1 indica correlação positiva forte. E aquilo que seja mais próximo de 1, seja no positivo quanto negativo, indica que essas variáveis realmente elas convergem simultaneamente, juntas uma com a outra, né? Um valor próximo de 0 indica uma correlação fraca, nenhuma relação entre essas variáveis, ou seja, ela está uma nuvem que você está tentando traçar uma curva ali, uma reta, que ela não pega ninguém, né? É o passar a peneira na água, não está pegando nada, tá? Então a regressão, já por outro lado, é a técnica estatística para modelar essa relação de duas ou mais variáveis, comumente utilizada para prever o valor de uma variável com base nos valores de outras variáveis. Por quê? Porque a gente percebendo que havendo uma associação, ao invés de salvar, guardar a tabela, a gente prefere guardar equação, modelos. Modelos são melhores do que tabelas, certo? É comumente utilizado para prever, né, esse valor e é um exemplo comum onde se busca ajustar uma linha reta, dados para encontrar a melhor relação entre as variáveis, né? Então, pensando em associação, aquilo que a gente falou, quando a gente tem um R cada vez mais disperso, né? Então ele vai tendendo a um valor de 0. Aquela reta representa, pode até passar uma reta ali, só que o desvio entre o ponto e a reta, em alguns momentos, pode ser tão grande que isso não vai dizer nada, né? Por outro lado, quando você tem uma correlação muito forte, né? Os seus pontos, eles estão praticamente sobre a sua reta, então o desvio existente entre aquele ponto e o valor do modelo da reta, ele é exatamente o mesmo, né? Então aqui um conceito interessante, que é a nossa dispersão de pontos, e às vezes a gente tem valores que são muito dispersantes, que é aquele outlier, né? Que a gente tem que considerar também, que você constrói um modelo para geral. Então às vezes vai ter ponto ali que não vai estar casando, né? Então esse valor ali é um valor discrepante. Lembrando aí, né? Vocês lembram como é que faz regressão linear? Hã? O Excel, a gente não faz isso mais na mão, né? Mas vocês lembram de onde que saiu isso aí? Eu pedi para fazer com números quadrados, mas também tem jeito de fazer. De fazer log. Como é que é? Log, quê? Colocava em base de LN todos os dados e pensava, tipo, a melhor reta. A gente jogava ele em todas as variáveis. E depois jogava com essa coisa melhor. Tô tentando visualizar o que vocês faziam. Tipo assim, Y é igual a X mais B. Aí jogava LN em tudo. Aí ficava LN de Y, LN de A, X, LN de B. Aí jogava essa equação no lugar. Tá, e vocês tinham os pontos. E aí Aí jogava LN nos pontos também. Tá. A gente fazia isso na mão. Mais ou menos quando demorava demais. Isso dava muito certo também. E vocês sabem por que fazendo assim dá certo? E vocês sabem por que fazendo assim dá certo? Eu lembrava. Não? Eu lembrava certinho. Porque, tipo assim, se você aplica na LN os dois lados da equação, tipo assim,
o expoente lá vai cair, vai se tornar É bem uma independente. equação, tipo assim, linear, vai se tornar uma equação. Mas que expoente? É porque às vezes ele é tipo x ao quadrado, né? Ah, é Aí porque é dois termo vai- quadrático. É, quadrático. Normalmente era termo quadrático. A gente fazia modelagem física, né? Isso. Você pegava esse modelo que talvez era uma parada. Isso. Realizava ele. Pegava Agora eu entendi o porquê do LN. Ele tipo. O LN é porque vocês tinham um modelo que não era linear. Não, Exatamente. é tipo x elevado a. X elevado a 2a. Aí descia, aí foi. Aí vocês já fizeram. Tá, mas como que vocês obtinham o A e o B? Aí a gente usava do LN. Não, aí beleza, aí a gente fazia isso, né? Aí como a gente tinha pontos experimentais, aí a gente fazia no braço lá, no nosso sisteminha. Então não era o LM, era o... Não, vocês estão entendendo o que vocês faziam? A reta saiu no Na verdade, o LN era para linearizar uma curva quadrática. Sim, Pronto, então o LN está resolvido. O LN é para isso. sim. E aí você ainda tem que ter a determinação dos seus coeficientes. Sim. A, B, C, quantos que você tiver lá. Perfeito. Aí, na verdade, o critério que vocês usavam era o critério do bicudão mesmo. Pronto, é isso. Exatamente. Aí você pegava 2 pontos, encontrava o ângulo daquilo, e aí aquilo lá você jogava o valor. Olha, deu tanto. A gente tinha vários pontos. É experimental. Experimental. É. Mas é. Tá, e o método mínimos quadrados, vocês lembram ou não? A gente Não usou vou muito pouco, lembrar. a gente Eu não lembro como é só. que faz. Mas eu lembro que a gente aprendeu mas eu isso não aí. lembro certo. A gente fazia na teoria. Se e relembrar, depois vai lembrar. Não, a gente. Por que o método mínimos quadrados. Quem que inventou esse trem? Mínimos quadrados. Hã? Gauss, cara. Esse maluco fez tudo, né? Gauss, Euler. Você chutou o Euler, né? Eles têm que chutar alguém, chuta o Euler, né? Se não foi ele, é o Gauss, né? Os caras faziam tabelinha, né? Quem vai resolver primeiro? Deus que me livre nascer nessa época. Pulava da ponte. Sei lá, custando a montar pôr uma parede em pé com tijolo, o cara tava lá. Considere esse número imaginário. Pô, faz 300 anos, até hoje eu não enxergo. É muito complicado, né? Então, método mínimos quadrados, gente, é um processo de otimização, né? O que ele visa? Ele visa minimizar o erro entre os pontos e a curva que é o seu modelo. Existem outros métodos para poder fazer essa identificação de parâmetros? Existe um monte. A gente pode utilizar outros critérios de otimização. A gente pode usar um modelo estocástico. Que jeito que seria um modelo estocástico para isso? Eu ia pegar, ficar gerando os números aleatórios e calculando os valores em relação ao erro, e aí ia pegando um valor geral, né? Então você tem um método, poderia usar um Monte Carlo da vida para poder gerar esse modelo. Você tem o da máxima verossimilhança, mas praticamente todos esses caminhos acabam dando mais trabalho do que fazer o método mínimos quadrados. Por isso que ele é um clássico, tá? E outra coisa, né? Além dele ser um clássico, a gente tem ele praticamente implementado em tudo quanto é software. Então alguém falou, do Excel. No Excel tem, Minitab tem. Essas linguagens que a gente usa Python, vou passar aqui para vocês, tem já implementado essas coisas tudo. Então, é tranquilo, né? Na verdade, aí, então, qual que é essa reta, né? Qual que é o valor, qual seria a reta que minimiza os valores desses pontos, né? Então, a gente tem uma reta, os valores dos pontos, os pontos eles vão gerar resíduos, né? Então, qual que é o meu resíduo? O erro 1 entre o meu ponto 1 e o meu valor que seria observado, né, pelo meu modelo, né, a minha reta. E aí eu vou construindo os erros ou resíduos de cada um dos meus pontos, né? E em cima disso, eu tenho o meu modelo, né, que é a proposta de ter uma reta. O que eu estou fazendo ali para a reta vale para qualquer tipo de equação polinomial, tá? Então pode ter termos quadráticos, cúbicos, até o grau n que você quiser. O processo vai ser similar. É igual, Zé? Não, não é igual porque você tem um número de coeficientes que varia, né? Então se eu tiver mais termos, eu vou ter mais termos para determinar, lembra? E aí, gente, também pode ser multivariado. Então, além de ter x, y igual a alguma coisa x, pode ter um z, w. Então,
alguma coisa x mais alguma coisa z mais alguma coisa w, porque você pode ter superfícies de resposta ao invés de ser uma reta em relação a uma variável só. Tá? Então, dependendo do número de variáveis independentes que você tem, você vai tendo vários eixos, e aí você quer uma resposta em função desses vários eixos, e aí você pode usar o mesmo critério, que é um critério que é baseado em minimizar esses valores de resíduo. Então, supondo que a gente está lidando com uma reta, por que a gente vai falar aqui de reta? A gente tá, não, além da gente ramar linear e dar bico para tudo virar linear, né? Então o engenheiro é igual, eu não falei, acho que não foi com vocês não. O engenheiro pega isso aqui e fala assim, isso aqui, o que é isso? Isso é linear, né? Isso aqui, ó. Obviamente isso aqui é linear, né? No máximo você vai fazer duas retas aqui e pronto, isso é linear, né? Então vocês fazem controle, vocês têm aula de controle, não tem? É exatamente isso aí. Não é? A gente vai lá e encontra, vamos pegar lá de corte lá, né? Então, isso aqui tem uma cinta aqui, outra cinta aqui, essa aqui que é a minha frequência de corte, né? Então, o engenheiro, ele tem uma mania de simplificar as coisas, tá? Graças a Deus, por isso que eu fiz engenharia, né? Então, enquanto o engenheiro, ele também gosta de simplificar, os estatísticos também faz isso, tá? Então, muitas vezes a gente pega sistemas que não têm uma distribuição normal e você tenta pegar subgrupos para poder analisar dentro daquele escopo seu de trabalho para ele estar numa condição mais normal. Então, o que a gente faz não é errado, ele é o que facilita. Mas pensando aqui dentro do nosso contexto, na disciplina de instrumentação, uma coisa que eu falo para vocês que é muito importante, que o comportamento estático do meu sensor, que eu tenho aqui a minha entrada, e eu tenho aqui minha saída do meu sensor, qual que é o comportamento esperado que o meu transdutor tenha? Linear. Então, ele tendo um comportamento linear, quanto mais linear, sem esterese, quem vai fazer laboratório hoje? Vocês vão ver, a gente tem uma prática lá hoje, que é o seguinte, eu pego um kitzinho que eu montei, que tem um ultrassom aqui na ponta, um antiparo aqui, e uma régua, que você olha aqui assim, ó, você vê quantos centímetros está o antiparo do ultrassom, certo? E aí a gente vai deslocar isso aqui, e depois voltar, e verificar se isso tem esterese ou não, certo? Você vai ter gaps aqui no meio. Então, o quão mais linear, mais desejado para a gente ter um sensor com maior segurança de uso, né? Mais confiabilidade dele. Então, eu vou propor, a priori ali do meu modelo, um modelo de uma equação linear. Então, eu tenho um coeficiente A, um B, né? Isso aqui seria aquele B mais AX, né? Então, AX mais B. E aí eu vou somar o meu resíduo, porque o meu resíduo seria o AX mais B mais o erro que eu cometo. Certo? Esse é meu valor real. O meu valor real, então, eu vou isolar aqui o meu termo do erro, jogando meu erro para lá, né? Já pegando o resto indo para lá, y menos o beta 0, menos o beta 1 xi. Eu vou elevar ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado? Para evitar aquele negócio do positivo anular com o negativo e dar nhaca, né? Então eu tenho um erro para cima, um erro para baixo, e dar erro nulo. Então eu quadrático tudo, né? Quadratizo tudo e depois eu faço a soma para poder vir acumulando o valor para todo mundo. O erro de todo mundo vai ser o meu modelo aqui, todo mundo ao quadrado também, né? Cara, aí aqui tem um algebrismo que a gente tem que calcular a derivada, porque a derivada que vai conseguir você poder ter o seu valor de mínimo, né? E aí a gente tem a nossa estimativa, né? E aí vocês podem ver que ele passa a ter um chapéuzinho, né? O que são os chapéuzinhos? São estimadores. O que os estimadores na matemática fazem? É um valor que ele é aproximado, tá? Porque ele é um valor real. Então, o meu estimador para o meu beta 1 vai ser, olhando lá de cá, né? Nossa covariância aqui
sobre a nossa correlação ali do nosso parâmetro de entrada, né? E aí, sabendo o nosso beta 1, a gente joga aqui no nosso modelinho, agora com valores médios, né? E encontra o beta 0, e aí você tem o seu modelo Y chapéu, que é um valor estimado, vai ser valores estimados, né? Então aí a gente tem a nossa construçãozinha, nosso estimador, que é o nosso modelinho. E aí, isso tudo vocês já sabem. Outra coisa que vocês já sabem, mas que quando o professor deu aula, vocês não estavam nem aí, o que vocês queriam era fazer a prova e passar, e na prova tudo dava regressão, né? O professor nunca falou assim, checa se posso aplicar regressão linear nesse caso. Alguma vez um professor falou isso para vocês? Hã? Ó, repetindo, em alguma disciplina, vocês viram regressão em estatística, não viram? Vocês viram regressão em metrologia, não viram? Hã? Talvez. Né? Física 1, regressão. Física 1, montar lá o movimento. Hã? Em algum momento, o professor virou e falou assim, verifique se é possível aplicar a regressão no seu caso. Tinha letra A lá assim, antes de começar a fazer conta? Não? Então, eu trago a boa nova. Nem sempre pode. Que é isso, Zé? Bom, vocês lembram que a gente começou a montar ali, e aquilo é um modelo matemático? Todo modelo matemático, ele, uma teoria, vamos pensar assim, ele vem com premissas embasadas, não é? Tipo, você pode fazer isso desde que, né? Quanto que é 1 mais 1? É a coisa mais fundamental que a gente tem, né? Quanto que é 1 mais 1? Hã? 2 desde que não seja livre. Hã? Quanto que é 1 mais 1? Vamos lá, gente. Hã? 1 mais 1? Então, vamos lá. 1 mais 1 para vocês é? Tá. Só que se eu falar para vocês que é assim, ó. Tá errado? Tudo vem com uma premissa. Tudo vem com algo por base, não é? Se eu falar assim, dado o nosso espaço vetorial, tal, ele só existe o 1, o 3, o 5. Quanto que dá? Entende? 1 mais 1 já vai ser 3, sei lá, entendeu? Então, tudo depende do contexto que a gente está. A matemática ela é extremamente fundamentada em algumas pedras, em alguns pilares, para poder, aquilo que a gente faz é justificado. E aí, muitas vezes, a gente faz, por exemplo, eu mexo muito com dados, ciência de dados, IA, essas coisas, né? Então, muito comum o cara montar um modelo, e aí aquele modelo não acerta de jeito nenhum. Tá? Então, o cara monta um modelo lá de regressão, uma coisa simples, básica, e aí você vai e começa a usar aquilo lá na prática, e aqueles valores não batem. Você faz a sensibilidade estática aqui do seu sensor. Zé, eu peguei os dados, ó. Fui colocando temperatura no negócio, fui medindo os milivolts na saída. Temperatura é milivolt. Montei uma curva x e y, plotei uma reta, joguei regressão, pum. Estou usando, tá dando errado. Tá? Em determinadas condições que eu vou usar, ele está errando bastante. Por causa das premissas que não são respeitadas. Então, quais são algumas premissas que a gente precisa ter para poder aplicar regressão? Os regressores são fixos. Os x ali, ó, esses valores de x aqui, ó, na construção deles, eles são determinados. Eles não podem ser aleatórios, eles não podem ficar variando, não. Tá? Erro é aleatório com média zero. O que quer dizer isso? Se eu pegar aqui o meu erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, erro 5 e vim plotando ele ao longo do... Na hora que eu bato aqui o meu resíduo ao longo das amostras, eu não posso ter todas as amostras para baixo. Se eu tivesse todas as amostras para baixo, o que queria dizer? Hã? Imagina que meus erros estão tudo aqui para baixo. O que intuitivamente a gente entende isso? Se os meus erros estão tudo para baixo, sua reta está para o lado de cima, né? Então quer dizer que o seu parâmetro está superestimado. Você tem que abaixar ele um pouco, certo?
Então, é algo que depois que a gente monta o modelinho lá, a gente dá uma olhada se os resíduos estão igualmente distribuídos em torno do nosso eixo zero. Homocedaticidade, esse nome esquisito aqui, é só para poder falar se a variância do erro é constante. Então, você tem homocedaticidade e heterocedaticidade, ou seja, a sua variância, ela muda a sua variância, ela permanece constante. Isso aqui é uma variância não constante. O que quer dizer isso? Lá, para alguns parâmetros iniciais do meu valor da variável independente, meu x, os erros são pequenininhos. Quando o meu x vai caminhando para frente, o que vai acontecendo com o meu erro? Ele vai abrindo o bicão do jacaré. O que quer dizer isso na prática? Imagina que isso aqui é uma variável que é a temperatura e aqui é um milivolt. E eu estou calibrando, encontrando a minha sensibilidade estática do meu sensor de temperatura. O que acontece se, quando eu estou medindo temperaturas mais baixas, eu erro em meio grau Celsius, quando eu estou lá na casa, lá para cima, lá, vamos supor que é termômetro de braço, menino, medir febre, criança. Com 30 e poucos graus, ele erra pouquinho. Quando está na casa dos 40, ele erra 2 graus Celsius. Você confia nesse termômetro? Não. Então, você não pode confiar nesse modelo, ou seja, nessa regressão que você construiu. Então, a homocedaticidade, ela quer dizer o seguinte, que se a sua variação do erro ela não é constante ao longo do seu modelo, ou seja, o seu modelo erra muito pouco em uma região e erra bastante em outra região, isso vai te jogar no buraco. Um momento você vai ficar desacreditado porque seu modelo vai dar valor muito fora. Certo? Não existe... Tem jeito de fazer isso? Gente, é simples. Tudo isso que eu estou falando com vocês é simples. Acabou de montar a sua curva de regressão? Então você tem um modelo do Y. Você tem os seus pontos. Calcula o vetorzinho dos erros, que é o ponto menos o valor que estaria na reta. Aí você vai montar o vetorzinho, plota ele. Plotando ele é isso aqui. Ó. A maioria dos softwares de estatística, o Minitab, o MATLAB, o Python, você plota muito... Né? Eu estou falando do uso de estatística, porque na hora que você clica para poder gerar, ele já vai gerar, inclusive, os gráficos de resíduo. Então você pega os gráficos de resíduo, você já vai observar esses comportamentos aqui, tá? Não existe correlação entre os erros das observações, né? Ele não pode ter uma... Se os seus resíduos têm uma correlação, né? É a mesma coisa disso aqui, só que de uma forma diferente, né? Então você tem uma correlação dos resíduos, ele vai crescendo o erro conforme vai aumentando sua variação x, né? Não faz sentido. E o erro ele tem que ter uma distribuição normal. O que quer dizer isso? Se eu pegar erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, erro 5, pegar todos esses erros. Então, um erra de 0.01, o outro 0.05, 0.01. Pego todo mundo do vetor e faço uma distribuição, ele tem que ser normalmente distribuído. Aqueles que têm mais próximo do valor médio de erro, e ele vai diminuindo a sua ocorrência, para quanto mais longe ele vai ficando, certo? Então, isso também é algo que a gente observa, e um jeito fácil de visualizar isso é plotar a distribuição normal. Distribuição normal é assim, né? E a acumulada, que jeito que é? A gente chapa ela para cima, né? Isso. Então a gente chapa ela para cima assim. Não é? Quando a gente aplica log aqui, ó, nesse eixo, essa curva praticamente faz isso. Ó. Certo? E aí é comum a gente pegar a nossa curva de distribuição normal, acumulada, aplicando log, e aí a gente plota aqui. Ó. Se os meus resíduos estão assim, quer dizer que os meus resíduos, meus erros, eles estão muito em cima de um erro aleatório. Então, o meu erro é aleatório. Pode ser que eu tenha algo assim. Ó. A distribuição dos meus resíduos aderem com a distribuição normal? Nesse caso, já não está aderindo. Ou seja, os meus resíduos, eles não sendo normais, pode ser que exista alguma coisa ali que
está tendenciando. Eu vou olhar direitinho o meu modelo para poder construir. Às vezes é algum dispositivo acoplado, algo que está adicionando no meu transdutor, que está puxando uma tendência, um viezinho, certo? Entender o quanto que isso aqui é importante? Então, da próxima vez que vocês forem fazer regressão linear, ou só dá uma conferida, plota os resíduos e dá uma olhada. Zé, não encaixa. Não deu. Deu variância não constante aqui. O que que faz? O que que faz? Você tenta manipular variáveis. É aquilo que vocês fizeram aí. Tenta aplicar log nela, tenta fazer alguma coisa. Mas toda manipulação vai trazendo etapa adicional no cálculo, né? Então imagina que você vai ter que pegar suas variáveis e antes de fazer a medição lá do termômetro no braço, tem que calcular o log dela, certo? Então assim, dá um trabalhinho a mais. Mas você vai tentando condicionar a sua variável, adicionar algum fatorzinho de erro. Olha, se for a minha variável x, mas um x menos 1, um x dividido por raiz de 2, sabe? Vai tentando com alguma coisa. Se não, cara, não tem jeito, você não pode usar não. Tá? Você vai até ter um modelo, mas você vai ter um modelo que ele vai te jogar no buraco. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que a gente costuma fazer também, é quebrar o domínio. Então, ao invés de ser um modelo de regressão em X, aqui a gente tem dois modelos em X, certo? Então você seleciona ali onde que tem um ponto de inflexão, quando começa a mudar, fala, agora eu vou montar um só até aqui. Aí você passa a ter dois modelinhos de Y igual a X mais B. Se o valor de X for menor do que tanto, é esse. Y igual a X mais B. Se for maior do que tanto, é esse o outro. Certo? Quando é muito não linear, você pula para essas coisas. Isso aqui são os slides. Então eu ponho alguma... tem um exemplozinho aqui, né? A gente não precisa fazer mais modelo de regressão na mão, não. Vocês já estão bons nisso. Deixa aí nos slides. A sensibilidade, então, estática, essa SE, né, de um instrumento, é a variação do valor da saída em estado estacionário, QO, provocado por uma variação da variável de entrada, QI. Então, de output e input, né? Também em estado estacionário. Se independente de QI, o comportamento estático linear. Se dependente do QI, o comportamento estático não linear, né? Então, no fundo, o que a gente quer é um comportamento parecido com esse primeiro caso aqui, né? Quando a gente tem um segundo aqui, olha só a relação desse comprimento com esse comprimento, ela variando, né? Então, a variação da altura pela largura aqui desse triângulozinho, ela varia. Então, a gente não pode construir essa danadinha dessa parâmetro de sensibilidade estática, porque ela não faz sentido, ela é variável. Né? Nas cartas de calibração, a gente costuma ter, né, algumas figurinhas que ilustram isso. Né? Então, aqui, ó, linear para 10 milivolts por grau Celsius, né? Que é o nosso caso do LM35 que a gente usou lá para trás. Lembra que a gente tem essas entradas de interferência e modificadoras, né? Então elas vão avacalhar aqui, chacoalhar um pouco, e aí a gente tem condições que elas vão alterar. Então, ela pode criar aqui possíveis retas, né? Que vão ter inclinações um pouco diferentes, né? Então, quando a gente tem esse caso que vai fazer essa oscilação, a gente vai traçar um valor que seja um pouquinho nominal. E em cima desse valor nominal, a gente tem o quanto que a nossa sensibilidade estática ela flutua em cima de um valor nominal que foi determinado. Isso aí vai ser o nosso valor de incerteza da sensibilidade estática. Tá? Então, para o nosso caso lá de sistema de pressão, né, que a gente tinha conversado dele, então tem a molinha aqui com um pistão,
é aplicada uma pressão aqui, e aí essa força vai entrar em equilíbrio aqui com a minha mola e o meu ponteiro vai deslocar em Y. Só que se eu tiver uma variação da temperatura ambiente, essa minha mola aqui, ela pode ter comportamento um pouco diferente. Então, com o P, aqui no meu caso, a minha pressão inicial igual a zero, esse ΔT, que é provocado pela temperatura externa, ele pode provocar essa dilatação da escala da alavanca. Então você vai ter uma saída com Y diferente de zero, mas que não é ocasionado devido à minha pressão, mas é devido à minha variação de temperatura, né? Então isso vai causar um pouquinho essa mudança de sensibilidade. Bom, uma forma primeira de tratar isso, né? Manter a minha pressão ali igual a zero e variar aquela temperatura ambiente dentro de uma faixa de temperatura e pegar essa variabilidade que vai vir ocorrendo, né, da minha medição em Y, dada a minha variação da temperatura. Então eu colocaria ali, tô com o meu sensor de pressão solto, não tem pressão nenhuma, só atmosférica que ele não está em nenhuma tubulação. Vou colocar dentro de uma câmara climática. Vocês conhecem câmara climática de pressão e temperatura? Não? Lá no LMesh a gente tem uma câmara climática. É uma câmara fechada, tipo um forno, mas não é um forno. Você impõe uma temperatura, pode ir de menos 50 até 60 graus. Para que essas câmeras são importantes? Ambiente controlado para poder fazer teste. Então, a primeira vez que eu usei um treco desse foi em 2005, lá na Virginia Tech. Meu doutorado tem uns testes feitos dentro desse negócio. Para a turma de engenharia aeronáutica, especialmente, essas câmeras climáticas têm importância muito grande, porque você estuda em um ambiente controlado, ambientes de uso, né, aeronáutico, aí, essas variações de temperatura muito abrupta, oscilação muito grande, né, de uso de componente. Então, sei lá, só dando um exemplo, você pega duas chapinhas, dá uma fuselagem, simular isso, põe um rebite ali, rebita aquilo, cola ali uns strain gauge, né, uns extensômetros para medir deformação, aí você põe aquilo ali a menos 50 e oscila isso a 60 graus e vê a variação que você vai ter ali em cima do rebite, que vai gerar uma tensão em cima, né? Então, coisas assim são muito testadas, principalmente na engenharia aeronáutica, né, que eu conheço, para pré-teste, para você ver, por exemplo, condições de aplicação de alguma coisa. Então, no nosso caso aqui, a gente pegou um sensor de pressão, colocou ele lá dentro da câmara e faz essa variação da temperatura para poder ver o meu comportamento do Y lá, que era para estar no zero, né, o quanto que ele oscila, né. Em cima dessa oscilação, eu consigo fazer um fator de calibração, né, de ajuste, que é o quanto que esse valor vai oscilar em relação à variação dessa temperatura externa, né. Então, eu crio esse processo de correção. Uma forma 2 que a gente pode fazer aí, né, para cada valor desse P0, essa pressão aplicada no meu dispositivo, na faixa de P máximo a P mínimo, variar a temperatura dentro da faixa desse sistema de medição. Então, eu vou pegar ali, ele tem que estar, aí já é uma condição bem mais complicada, né? Eu tenho que aplicar a minha pressão ali, né, dentro daquela faixa de variação de pressão, e aí eu vou fazer o meu levantamento dessa sensibilidade estática dentro das faixas de temperatura possíveis, né? E aí eu crio essas famílias de curvas aqui, né? Y de t é igual a minha sensibilidade estática para uma temperatura específica, né, em relação à minha pressão que está sendo aplicada. Então a sensibilidade nominal, para ser estimada estatisticamente, com intervalo de confiança, então você vai ter que fazer vários testes ali, verificar o quanto que ele desvia, porque não é um valor determinístico, vamos lembrar. Então, cada vez que você aplicar ali uma pressão ali dentro, uma temperatura ambiente, ele não vai ter sempre uma mesma resposta, ele tem uma variação nessa resposta.
Então aí você tem que pegar lá, sei lá, 20 amostras para poder levantar o quanto que aquilo varia, né? Para aquela mesma temperatura. E aí, em cima disso, construir essas curvas, né? Com mais confiança. Bom, alguns parâmetros que são importantes para nosso aparelhinho lá. Faixa de operação, que é a nossa amplitude, né, nosso range, né? Intervalo de entrada definido pelo QI mínimo e o nosso QI máximo, para o qual o nosso sistema de medição mantém especificações de funcionamento. Então, quer dizer que, Zé, isso aqui ele aguenta, eu posso medir, sei lá, nosso aparelho de pressão aqui, ele mede até 25 bar, né? Então quer dizer que só pode aplicar até 25 bar? Bom, até 25 bar para você medir. Pode ser que a sua linha ali, uma hora chega a 30 bar. Ela ultrapassa isso. Inclusive, quando a gente vai fazer um processo de certificação, está desenvolvendo um dispositivo, a gente costuma pegar esse fundo de escala e levar ele até 150%. Certo? Então, ele tem que ir até 100 bar. Então, eu vou aplicar testes até 150. Não aguenta não. Em geral, o seu dispositivo, quando você compra, ele vem lá 2 medidas. Que é, olha, o seu aparelho, ele é até 100. Mas você pode trabalhar operacionalmente até 115. Não está falando que você pode medir até 115. Mas a sua linha lá pode trabalhar até 115. Só que ele só mede, só garante, o cara só garante essa faixa até 100. Certo? Mas ele está falando assim, olha, se a sua linha tiver que às vezes subir um pouco a mais, ele não vai quebrar. Então, um dos valores que vem nesses dispositivos é esse valor de uns 15% de margem, que é um valor que ele, tipo assim, pode operar. E via de regra, ele tem um segundo parâmetro lá, que é um parâmetro de, olha, isso aqui é só um overshoot. Ele chega nesse valor, mas não mantém nesse valor, que você vai quebrar seu dispositivo. Então aí tem os 150, entendeu? Então ele fala assim, olha, ele é até 100. Você vai usar esse dispositivo para fazer medições até 100. Isso ele é calibrado, ele tem um erro assim, ele comporta assim, ele vai te falar tudo que é daquele cara até 100. Se a sua linha ocasionalmente tiver que operar acima disso, ele vai operar por algumas horas até 115. Bom, se você tiver overshoot, um negócio que de repente é uma linha ali que dá um estouro de vez em quando, ele aguenta até 150. Eu posso deixar ele a 150 por muito tempo? Não, ele vai para o beleléu. O 115 também é um pouco. Não quer dizer que você vive com o negócio de 115 que ele vai aguentar, não. Só que mesmo o 115 ele não mede. O que ele mede é só 100. Entenderam? Todo dispositivo vai vir isso. O quanto que ele aguenta mais, o quanto que ele opera num máxima esticada, sei lá, e o quanto que ele mede. Se a gente tem... Para o qual, então, esses valores máximo e mínimo aqui, que é a nossa especificação do funcionamento do nosso sistema de medição. Se esses módulos são iguais, ou seja, se ele vai de menos 10 até mais 10, menos 50 até mais 50, o pessoal costuma usar muito isso como fundo de escala, mais ou menos FS, né? Então, poder simétrico, né? Resolução, menor variação que a gente tem naquele parâmetrozinho de entrada, né? Que pode ser observado um valor em que saída. O sistema medição analógico, em geral, tem resolução 0. Por que ele tem resolução 0? Porque ele é contínuo, né? Porém, por conta de interferência, mola, atrito, etc., até um sistema analógico, ele não vai ter essa resolução 0. Ele vai ter, então vamos supor, o pratinho ali, né? Um prato um balança de massa, aquelas balanças de mola, né? Que é da feira lá, né?
Então, como ele tem alguns atritos, a priori ele mediria analogicamente, continuamente, aquela variação de massa. Então, se eu colocasse 1 graminha ali, era para ele poder alterar também a saída. Só que você tem as molinhas ali, tem atrito, né? Tem junta, rotação, tal, entre o prato, ele está apoiado em uma coisa. Então, esses efeitos de atrito acaba tirando um pouco essa resolução contínua que a gente tem, tá? Um sistema de medição digital, ele tem resolução finita e corresponde ao menor incremento digital. Pode ser observado em que, tem a ver com aquele nosso, quantos bits, né, de discretização que a gente tem, né? Então, por exemplo, o nosso Arduino que trabalha com 10 bits, você tem resolução de 1/2 elevado a 10. Se o sensor de temperatura avalia uma faixa de operação de 0 a 100 graus, qual a variação da entrada mínima para obter uma alteração de temperatura de sensor? Regrinha de 3, né? Então, 2 elevado a 10, 1024. Então, x para 1 dá 0,097 graus Celsius. Ontem eu estava imprimindo lá em casa um encoder, desenhei um encoder absoluto de 8 bits. Fiz um discão desse tamanho. Porque eu tinha feito um de 4 bits para fazer uma calculadora, conta de padeira aqui. Então, 4 bits eu tenho 16 possibilidades, né? Então, 360 dividido por 16. Então, eu tenho 22 graus e meio, é a menor resolução que eu tenho de um encoder de 4 bits. E aí eu estava achando isso muito ruim, né? Aí eu peguei um de 8. Do 8 dá 256. Aí você pega 360 e divide por 256. Dá 1,4 graus. Rapaz, mas o disquinho lá no meio sofreu, viu? Para poder imprimir. Porque vira só uma frestinha assim, né? Depois depois eu vou trazer para vocês, que a gente vai fazer a aula, vai ter a parte de encoder. Faixa linear, né? Então, você tem um subintervalo aqui, no qual essa faixa aqui ela é extremamente linear e ele vai acertar bem em cima do modelo. Nas pontinhas, quando ele começa a fazer um desvio, é onde você começa a ter possibilidade de maior valor de erro, né? E aí ele está sempre mantendo uma tolerância, né? Vocês podem ver que ele começa a divergir aqui, ó. Só que aí ele começa a sair fora da minha faixa de aplicação, minha faixa de utilização do meu dispositivo, né? Então, para vocês verem, a gente tem uma faixa aqui de erro, está aqui meu intervalo de confiança. Eu tenho mais central, uma linearidade muito clara, ele acerta bem. Quando ele vai saindo da ponta aqui, ele começa a cometer erros um pouco maiores. É a história lá do meu 100. Então eu posso medir até 100. Meu 100 está aqui, ó, na beiradinha do vermelho. Mas o dispositivo ele não vai até 115? Vai, mas a sensibilidade estática dele, o valor que ele me daria, ele começa a divergir tanto que eu não posso confiar porque ele foge dessa faixa de intervalo de confiança meu. Certo? Você tem esse erro limitado ali na faixa B. Você tem não linearidades também ao longo aqui, né? E aí como que a gente faz a montagem desse erro? Você vai pegar o seu range do seu dispositivo. Você viu que ele tem uma curva ali, né? Você vai levantar uma equação que pega as pontas e vai pegar outra que pega a sua amplitude máxima ali em cima. Esse delta aqui é a variabilidade de erro que você pode ter. Tá? Então, incerteza devida à não linearidade é de delta aqui. Esse aqui é o quanto você pode errar com o seu modelo. Não linearidade relativa à reta de regressão. Então, o negócio pode ser um pouquinho mais zoado. Da mesma forma, você vai pegar a amplitude máxima para baixo, a amplitude máxima para cima. É como se você traçasse curvas de regressão paralelas aqui,
para a parte de baixo e para a parte de cima. Então você tem um valor aqui entre A e o seu valor B que vai definir esse seu valor de delta. Esse delta é o erro máximo de não linearidade que você vai causar. Você sempre pode calibrar de... A calibração, ela sempre pode ser feita de duas formas. Porque aqui no meu eixo X é sempre um QO. Né? É o QI, né? A minha entrada. E no meu eixo Y aqui é sempre a saída do meu dispositivo. O que eu costumo aplicar na minha entrada do meu dispositivo? Aí são duas formas que eu posso fazer. Ou eu aplico uma condição de entrada padrão. O que é uma condição de entrada padrão? Se eu estiver calibrando um termômetro, é inserir uma temperatura. Se eu estiver calibrando uma balança, eu vou colocar massa padrão. Certo? Esse é a primeira forma de se calibrar um instrumento. Você está inserindo uma entrada padrão. Certo? A segunda forma de calibrar é que no nosso QI ali, a nossa variável de entrada, eu não estou fornecendo uma entrada padrão, mas um instrumento padrão. Então, no meu QI, seria ou um termômetro padrão, uma medição padrão, que ele vai servir de referência para o outro QO, ou se não, por exemplo, a balança lá. Eu coloco uma balança de precisão, com uma capacidade tem que ter mais resolução do que o que você está querendo calibrar. E aí esse valor de K eu vou usar em relação ao de K, certo? Então o processo de calibração ele pode sempre ser feito de duas formas. Ou uma entrada que seja padronizada, ou um outro instrumento de referência para poder calibrar. Você está lá medindo as paradas e comparando para saber se... Se você estiver usando um instrumento de referência, você vai medindo aqui e aí você tem o de K. Isso. Aí você pega um padrão e compara com o outro, e o delta máximo vai ser o padrão. Delta máximo é o delta máximo que o seu instrumento comete errando entre o valor real e o valor que ele deveria dar. Então, aí, como saber se o meu equipamento está bom? Tem um delta máximo que ele pode ser? Depende, isso aí vai depender da... Quando a gente vai fazer a aplicação, a gente precisa de saber a condição na qual ela vai ser aplicada. Então, por exemplo, eu tenho uma variação de temperatura de 3 graus. Isso é, eu vou falar para vocês, ó, calibrei aqui o instrumento. Ele tem um delta ali de 3 graus Celsius. Isso é bom ou é ruim? Se for para medir temperatura corporal, superfície do sol, né? Forno de pizza, 3 graus não dá nada. Entendeu? Então sempre a gente tem uma faixa na qual a aplicação final é o que vai determinar, tá? Agora o critério, a forma como que você vai fazer é sempre o mesmo. Beleza? A gente costuma ter um tipo... Oi? Também daria para... É que você está usando isso aí para validar algum sistema, né? Que você não Estou calibrando. está criando mesmo. Tipo, tá sem escala, aí você está... Eu tô conhecendo. O processo de calibração, gente, é um processo de conhecer o instrumento. E aí não é só o instrumento, mas como um sistema de medição completo. Tá. A maioria das vezes a gente conhece já, tá? A maioria das vezes, quando é que a gente faz calibração? Pessoal, quando é necessário fazer calibração? Calibração ela sempre deve ocorrer no recebimento de um produto novo. Comprei um aparelho novo, chegou lá para mim. Primeira coisa, calibrar ele para poder ver se eu posso confiar nesse bichinho. Calibrou, eu vou utilizá-lo ao longo de um tempo. Todo sistema físico, ele começa a criar vícios, porque eu tenho vícios de uso. Ele vai ser inserido em atmosferas diferentes, aplicação diferente. Ele tem partes mecânicas que vai ficar sendo ali. Isso. Então, dependendo do que você mexe, existe uma norma específica para aquilo. Então, dependendo, eu vou mexer com avião. Cara, provavelmente vai ter uma norma lá só para tal barômetro, sei o quê, a cada tantas mil horas tem que parar, tirar, fazer, sabe? Então, assim, dependendo, existe norma, tá? Dependendo, existe norma. Não existindo norma, vamos supor, eu trabalho lá na siderúrgica.
siderúrgica não tem norma para poder aferir um termômetro, um pirômetro, sabe? Só que aquilo ali afeta meu processo. Então, durante as minhas paradas de manutenção maiores, eu já aproveito aquele momento para poder fazer uma aferição do meu instrumento. Certo? Então, em geral, itens críticos, existe norma. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital. Cara, o hospital tem que ficar fazendo a aferição desses instrumentos, que é rever a calibração, periodicamente, é norma deles. Você imagina o quanto de instrumento que tem num hospital. A gente não tem essa visão, né? Mas, por exemplo, dosagem do raio-x lá, não sei o que e tal. Cara, tudo lá tem. Uma bomba de... Aquelas bombas de infusão. Vocês conhecem bomba de infusão? Quem aqui não conhece bomba de infusão? Vou viajar aqui com vocês, que vocês estão quase dormindo também. Bomba de infusão, sabe o que é isso? Não? A bomba que tem uma mangueira, e aí você tem um disco que ele é meio que excêntrico, e aí ele fica pressionando aquela mangueira, bombeando ela, um fluido, a uma vazão, gente, extremamente pequena. Para que serve a bomba de infusão? Para garantir uma dosagem contínua de uma medicação no paciente. Né? Eu estou falando de medicamento, mas ele pode ser usado também numa hemodiálise, para poder fazer retirar e bombear sangue para o indivíduo a um volume constante, para poder não dar problema o cara morrer. Né? Certo? Onde que é muito comum ter assim, bomba de infusão, você sai tropeçando. Departamento de oncologia, quimioterapia. Alguém já teve a infelicidade de ter contato com o processo de quimioterapia? Não. Quimioterapia, ela é praticamente, a pessoa senta lá, o enfermeiro vai arrastar uma bomba de infusão dessa para o lado, aplica o medicamento, a cisplatina, pendura lá o saquinho, enfia aquilo no braço do cara e fica ali, ó, horas e horas. E não pode ser de uma vez, porque é medicação extremamente pesada. Mesma coisa, antibiótico, tem muito antibiótico pesado que também não pode aplicar de uma vez. Então tem que ir fazendo devagarinho, senão sobrecarrega o rim, tal, fígado. Então, bomba de infusão, vocês acham que aquele treco lá, ele compra e nunca mais mexe? Cara, a cada 6 meses, o cara tem que pegar aquele treco, levar na bancada, testar se ele está indo direitinho. Bom, uma forma que a gente tem, que é muito comum para a nossa área de engenharia, é passar essa variação que ele tem da medida, essa incerteza, através do nosso fundo de escala. Tá? Então, é comum a gente ter essa condição aqui, ó, que varia em relação a um fundo de escala. Então, use-se o maior valor da incerteza que for maior para cada valor de QI no range do sistema de medição. Alguns sistemas comerciais utilizam a especificação da incerteza por uma superposição dos dois critérios. Então, você tem um critério aqui que ele tem essa inclinação. Vocês estão vendo que tem duas linhas aqui? Tem uma linha azul que é a inclinação da sensibilidade estática. Então, são retas que passam pelo zero, mas que são inclinadas diferentemente. E a gente tem aqui um B, que é um intervalo de confiança que ocorre em relação a seu valor nominal, né? E aí tem gente que faz a mistureba desses dois aqui. Então você tem que fazer as continhas. Você está fazendo uma medição lá de temperatura, você tem que pegar tantos por cento vezes o meu fundo de escala, mais ou menos tantos por cento do valor no qual eu estou lendo. Né? E aí você tem um valor de erro que você pode ter para aquela medida que você está fazendo. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? É o delta. É o quanto que você... Tudo que a gente está falando aqui é a variação entre o que está na curva, na retinha lá, com relação ao seu ponto real que você está medindo. Certo? Em muitas vezes equipamentos, eles vão fazer desse jeitinho aqui, ó. Então você tem a curva azul, que são inclinações diferentes, que é esse tipo de erro aqui, e você tem essa margem em torno em vermelho pontilhado, que é devido a essa variação do B aqui. E aí é uma combinação dos dois.
Então, a resolução do sistema de medição pode ter valores diferentes para cada nível da entrada, né? Essa característica é determinada em ensaios realizados fixando o valor de QI e aplicando variações no delta QI. O menor valor de delta QI, que gera um delta QO, é a nossa resolução, né? Então, alguns fabricantes fornecem o valor da resolução expresso em porcentagem do fundo de escala. Exemplo, uma célula de carga com fundo de escala de 500 newton, com resolução melhor que 1% do fundo de escala, a resolução é igual a 5 newtons. Então, 4 newtons ele não mede. Se for 5 newtons, ele começa a apontar a diferença. Aqui, gente, a gente tem na tela aqui uns células de carga. Vocês já tiveram contato com célula de carga? Já? Não sei. Em que disciplina? Como funciona a célula de carga? Hã? Não é piezoelétrico, não. É resistivo ele. Não, mas geralmente é resistivo. Gente, eu posso construir do jeito que eu posso pôr aqui sei lá, vou inventar um aqui bem malucão, tá? Eu posso colocar aqui um feixe de laser que emite um comprimento de onda e a variação desse comprimento de onda dada a deflexão, eu pego a diferença. Eu posso fazer de qualquer jeito o aspecto construtivo dele ali. Mas as células de carga, em geral, são elementos resistivos, são strain gauges, tá? São extensômetros, então são malhas de um material metálico que, ao ser deformado, varia a resistência elétrica. Ele é passivo, super tranquilão. Por que costumam ser esses strain gauge ao invés de um peso elétrico? Que é mais barato, tá? Hã? É esse aqui, ó. Não. O S ele só muda devido a... Eu vou trazer um S aqui, a gente vai abrir ele. Mas ele só é um pouco mais robusto para você aplicar carga, tá? Então, como que funciona o extensômetro não, a célula de carga? Apaga a luz aí, que eu acho que as figuras aqui não dá para ver direito. A gente vai ter prática com célula de carga, tá, gente? Mas aqui é bom a gente entender como que ela funciona. Em geral, a gente conhece muitas vezes essa aqui é uma barrinha, né? Então a gente tem uma barrinha, tá aqui ela. Então a barra, a gente fixa ela num ponto, o outro ponto ela vai ficar livre para poder a gente aplicar a carga. Então um exemplo mais comum que a gente tem é esse aqui, ó, que a gente fixa uma das extremidades e a outra fica livre para a gente colocar a massa que vai deformar a minha célula de carga e eu vou medir o quanto que está deformando. Então se eu tiver aqui ele engastado num ponto, na hora que eu aplico a carga, ele vai deformar nesse formato. Então, quando a gente coloca o projeto da célula de carga, é construir um elemento estrutural no qual eu vou dar preferência a deformações em uma determinada região. A forma nesses de barra aqui é fazer 2 círculos aqui e ligar os dois, certo? Na hora que eu aplicar uma carga aqui e aqui está engastado, onde que vai deformar mais? Eu estou privilegiando a deformação aqui. Lembra dos corpinhos de prova de tração? Os corpinhos de prova de tração, que jeito que eles são? As chapinhas. Aqueles modelos gravatinha. Por que ele tem esse formato? Por que o nosso corpo de tração ele tem esse formato? Porque aqui a gente engasta. Aqui a gente engasta. Certo? E eu vou privilegiar a deformação aqui no meio. E por que eu garanto que aqui vai ter uma maior deformação? Eu diminuo minha área, eu estou forçando a tensão a ser maior aqui, certo? Existe algum fenômeno também que é nas garras, você aplica esforço. Então acontecia mais, hoje já é muito padrão, acontecia muito de romper aqui, ó. Aí o cara fala, não, mas tá rompendo aqui. Mas aqui não tinha que romper também. É por causa do esforço da garra somado com a tração. Mas enfim,
a gente privilegia, é muito comum na mecânica, a gente privilegiar uma seção para a gente observar aquela seção. Então, a gente fazendo isso com a célula de carga, a gente está forçando que a deformação maior vai ocorrer aqui. Para que eu estou forçando que a deformação maior seja aqui? Lá no meu corpo de tração, por que eu quero forçar que a ruptura seja no meio? Para eu poder observar ali aquela região, não é? Eu rompo, eu sei aonde que é, eu ponho lá um clip gauge, eu vou medindo a deformação naquela região, não é? Então por que eu estou fazendo isso aqui? Para eu poder observar aqui. Então, nesses lugares é onde eu vou colocar o quê? Meu sensor. Sacou? E aí eu vou colocar aqui um strain gauge, um strain gauge, um strain gauge, um strain gauge, ó. Aí o que acontece? Eles vão sofrer esforços cruzados. Você está vendo que esse aqui está tracionando aqui assim, ó? Então aqui dentro está comprimindo. Está vendo que esse aqui está tracionando assim? Então aqui dentro está comprimindo. Olha só, aqui está acontecendo o contrário, ó. Tá vendo? Aqui está abrindo. Então aqui, ó, está tracionando, né? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então esses dois sofrem esforços iguais, esses dois sofrem esforços iguais. Certo? Strain gauge. Em geral, o extensômetro, a gente faz medição deles usando um... Vocês já usaram extensômetro, já? Vocês pegam o extensômetro, vai e liga ele aonde? Numa ponte de Wheatstone, né? A ponte são quantos resistores? 4, olha os 4 ali, ó. Então a gente potencializa. Então, ó, a célula de carga, primeiro, ela potencializa o efeito de forma geométrica, correto? Depois, ela potencializa pegando os 4 e usando uma ponte. Ou seja, eu estou somando as 4 deformações, certo? Aí depois eu pego aquilo ainda, aplico um condicionador de sinal para poder aumentar aquela tensão. Beleza? Então, com isso, a gente tem hoje, por isso que extensômetro é muito usado. Porque a gente consegue, esse tipo de célula de carga, ter uma medição muito bacana, muito tranquila, com muita precisão, tá? O S aqui, o S, a única coisa que vai mudar é as formas onde que você está colocando o seu extensômetro para poder forçar a deformação, entendeu? Então, vocês conseguiriam, a priori, projetar uma célula de carga, é tranquilo. Vai no ANSYS, vai lá, põe aquilo. Ah, onde que está deformando? Ah, eu vou pôr aqui o extensômetro. Ah, não, eu quero mudar um pouco. E aí você tem que considerar também o quê? Ah, isso aqui é para içar uma carga de tantos newton, né? Ah, então, olhando aqui no meu ANSYS, ele rompe? Esse S, essa barrinha rompe? Não, não rompe, então eu posso usar. Né? Então, entendeu mais ou menos como é que funciona? Quantos fios vão sair lá na ponta? Já tá fazendo tudo dentro dela, imagina. Porque depois que a gente faz isso aqui, o que a gente costuma fazer em cima do extensômetro? O extensômetro é um adesivinho, cara, que você passar a unha, você rasga ele. Então você protege usando uma colazinha, tipo um PVCzinho, né? Como é que chama essas colas? Não, epóxi é rígido. Rígido vai prejudicar. Ela tem que ser flexível. É tipo uma gelatinazinha, siliconezinho, uma colinha de silicone, tá? E aí, muitas vezes, na célula de carga que você compra, já vem com 4 fios. Por que tem 4 fios? O que a ponte de Wheatstone faz? Eu aplico uma tensão e eu meço uma tensão. Então, são 2 fios da tensão onde eu vou aplicar e 2 fios da tensão que eu vou medir de saída. Ele é só um resistor que vai variar essa tensão de entrada, me resultando na saída. Beleza? Então, é um componente por si, desse jeito aí, né? Tá aí como que ele funciona. Todo mundo entendeu que ele vai ter 2 pontos que é compressão e 2 pontos ele tem tração? A incerteza, então, desse sistema de medição, ele vai expressar limite de intervalo de confiança, né?
para a medida indicada. O valor depende do fundo de escala e das características do sistema de medição. Aqui, gente, é um exemplo que o professor Lepre sempre fazia com a gente nas aulas, na época que isso aqui era de pós-graduação ainda, né? Então, como eu falei com vocês, essa disciplina ela era uma disciplina de pós, então era lá, sei lá, 6, 7 alunos no laboratório, a gente já fazia isso aqui, meio que aula teórica e prática junto. Então você tinha lá um voltímetro, esse aqui é o voltímetro, esse aqui está lá no Santa Mônica, eu acho, que ainda está funcionando. Esse voltímetro pesadão aqui, 3456 de 6 dígitos, para um fundo de escala de 1 volt, incerteza com esse valor aqui de 0,0012% da leitura, mais 5 contagem, né? Sexto dígito. Então tá aqui o quanto que ele pode errar. Menor valor aqui, então, o threshold, né, que a gente tem, é esse menor valor de quando ele vai a partir do zero que pode ser detectado da saída de medição. E a esterese, vocês lembram, né? Se eu venho aplicando carga lá e depois eu venho tirando carga, se ele vai percorrer esse mesmo caminho ou se tem elementos ali dentro do meu sistema que vão retirar um pouco dessa energia, né, do meu sistema medido. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui com uma célula de carga, né? Então, célula de carga é comum ter esse fenômeno de esterese. Então, você tem uma pré-carga da mola. Então, na hora que você vem soltando, ele não volta no mesmo lugar. Então, você tem atrito entre partes. Então, às vezes, o prato de uma coisa na outra, ele meio que garra na hora de apertar. Então, ele consome parte dessa energia num atrito, né? Então, tem parafuso entre seus vínculos, os elos ali de ligação. Então, muitas vezes a gente vai ter, mesmo que num sistema simples, esse processo de esterese. A gente vai ter isso no nosso laboratório de hoje, tá? No de ultrassom. Então a gente vai fazer um procedimento aqui, né? Vai verificar aqui o que é o nosso sistema de medição. Então os padrões devem ter incerteza pelo menos 5 vezes menores que a desejada do sistema de medição. Isso aqui é um valor padrão, né? Isso aqui é aquilo que eu expliquei para vocês. A gente tem o nosso sistema de medição. Estou usando aqui uma grandeza padrão. Eu tenho um saída e eu tenho um medidor padrão, né? Então, ou eu uso aqui uma grandeza padrão de entrada, ou se não, um padrão de referência, né? Ou eu vou calibrar uma balança usando massas padrão, ou se não, eu vou calibrar minha balança usando uma balança padrão. Eu uso um dos dois para poder fazer o meu processo de medição, né? Então tá aqui, né? Sistema de medição padrão. Ou eu vou fazer aqui com uma grandeza padrão, ou se não, com um sistema de medição padrão. Espaçamento entre as medidas, né? Caso o sistema de medição tenha comportamento linear, o intervalo de entrada deve ser dividido em subintervalos iguais. O número de subintervalos é determinado por um critério estatístico mínimo de 10. Caso o comportamento seja não linear, o tamanho de subintervalos pode ser variável, sendo menor na faixa em que o gradiente dQo sobre dQi é elevado. Isso aqui é o seguinte: quando eu tenho uma faixa linear, a variação da minha entrada pelo meu valor de saída, ela é contínua. Então, se eu traçar uma reta aqui e vir marcando o quanto que esse aqui tem isso, esse aqui tem isso. Então, assim como o espaçamento aqui é linear, o meu espaçamento aqui também vai ser linear. Se eu tenho aqui um sistema que ele não linear e eu dividir ele em duas fases lineares, olha só o que acontece. Quando eu vou pegando aqui, eu preciso de um espaçamento muito menor para poder ter saltos muito maiores. E aqui eu tenho... É mais ou menos assim, olha. Essa inclinação aqui está grande, então eu espaço pequeno aqui, que aqui vai dar bom. Como essa inclinação aqui está pequena, eu posso espaçar aqui um pouco mais, que aqui ele vai ficar bem pequenininho. Certo? Número de medidas para entrada. O número de experimentos deve ser definido em função da característica estatística dos dados, determinar intervalo de confiança com nível de probabilidade. Isso aqui é o seguinte: você quer medir muito ou pouco para poder conhecer o seu sistema. Vai depender, primeiro, de norma. Então, muitas vezes a sua norma vai te indicar, falar, você tem que fazer 20 medições, tá. Se não for norma, você vai usar o seu bom senso.
Se você usou 10 ali e começou a ter uma discrepância muito grande dos seus resultados, repetibilidade muito baixa, é melhor você fazer mais amostra. Se você fez as 10 ali e está batendo, casando um em cima do outro, então não vai adiantar tirar 30, 100, que não vai mudar muita coisa não. Né? Bom, é isso. Né? Então, tem um... fazer a prática dele aqui, que é... Então, esse aqui é os procedimentos para calibração, definir os objetivos, teste de funcionamento, tipo de ensaio que vai ser feito, né? Normas técnicas que são aplicadas para aquilo que você vai fazer. Identificação do sistema de medição, então você vai caracterizar quem que é, medir, falar, ó, eu tenho aqui a parte tal, ele é composto disso, faz aquilo, então no seu relatório você vai descrever o que é o seu sistema de medição, estou usando um cabo tal, estou usando uma placa de condicionamento tal, então você vai explicar o que é esse sistema de medição seu, você vai selecionar padrão, né? Então você vai utilizar um outro sistema para calibrar, né? Um sistema de medição padrão, ou você vai utilizar padrões de entrada específicos, então você vai apresentar ali o que foi utilizado. A preparação, então planejamento de cada ensaio, qual que vai ser a sequência, como que vai ser montado, como que vai ser executado cada um desses experimentos. Você vai realizar a execução do seu ensaio, utilizando ali parâmetros para poder manter aquilo o mais repetitivo possível. Então, eu vou fazer uma calibração de um termômetro. Você não vai para o meio do sol, você vai entrar para dentro de uma sala, ligar o ar-condicionado, tentar padronizar seus testes, né? Então, a execução do ensaio é importante isso. Você não vai começar medindo com um multímetro, depois você termina a sua calibração usando outro multímetro, outro osciloscópio, trocando os cabos no meio do caminho, né? Então, a execução tem todo um cuidado para poder ser realizado, para poder garantir maior repetibilidade possível e você apresentar um relatório que presta, né? Olha, eu confio nele nessa condição, né? Processamento e análise desse resultado. Então, o que é importante, né, de análise dos dados que você tem? Então, você vai levantar ali, mais ou menos, se é de uma calibração que você está fazendo, os dados que você tem, os parâmetros estatísticos que você tem ali de descritivo, você vai levantar qual que é a sua curva ali da sensibilidade estática do seu parâmetro de entrada em relação aos parâmetros de saída, aqueles remoção de outlier, verificar se tem outlier ali, remover aqueles danadinhos, né? Fornecer o valor de offset, então tem a inclinação e o quanto que ele está discrepando ali no início do 0,0, né? Subindo ali no Y. Você vai avaliar se tem esterese, se não tem, né? Um monte dessas coisas aí para poder ter o seu resultado final. E aí com isso tem um relatório bem escrito, compondo tudo isso aí, as premissas que você foi utilizando, né? Olha, vocês vão pegar qualquer laudo técnico aí, vai estar lá assim, ó, os experimentos foram conduzidos no laboratório tal, sob condições, lá, certo? Ele vai especificar o que foi feito naquela condição. Por quê, gente? Para poder deixar bem claro para você que lá, naquelas condições, aconteceram aquilo. Então, você tem que colocar as premissas. Lembra que tudo é baseado nas premissas? Então, laudo técnico, colocar isso aí. O que é o experimento? O experimento é uma célula de carga. Está aqui, da Kratos, que é a marca. Aí tem um método direto. Essa célula de carga está num condicionador de sinais para poder amplificar isso aí e alimentar o nosso voltímetro que tem lá, né? Então, ele vai fazer 30 leituras. Isso aqui são os parâmetros, né? Então a gente punha isso aqui, lembrando que isso aqui é do professor Lepra, esse teste. Então a gente punha lá, né? Configuração dele, vinha lá na teclinha lá, trigger, method, stat, colocava o número de média lá, pedia a variância. Então, tipos de ensaio, compressão e tração nessa célula de carga, né? Seleção das massas padrão, tá aqui, ó. A gente vai adicionando essas massas aqui para compressão e essas aqui para tração, tá? O experimento em si é isso aqui, ó. Aqui está o voltímetro, é um caixotão gigante, imenso lá.
Tinha um condicionadorzinho de sinal, né? A fonte, condicionador de sinal. A célula de carga é essa célula de carga aqui, ó. Então ele numa condição aqui que a gente está aplicando a carga embaixo, tracionando, e ele invertendo a régua aqui na condição de carga sendo adicionada em cima, comprimindo. Então tração e compressão, e tem essas massas aqui que foram sendo adicionadas, né? E aí, gente, é a parte do carregamento e do descarregamento, tá? Então vai tendo a adição e a retirada das massas, né? Tanto para a condição de compressão quanto para a condição de tração. Então foi feita lá as leituras, né? Então você tem lá os valor médio. Então você tem os valor da tensão e o desvio, né? 448 com um desvio de 1,16. E aí vem calculando para cada um. Durante o processo de carga e o processo de descarga da compressão. O processo de carga e o processo de descarga na tração. Né? Lembrando que são os valores e os intervalinhos ali de confiança. Análise dos resultados. Isso aqui, gente, está em MATLAB, tá? Então, no MATLAB, fazendo essa análisezinha de regressão, você tem lá a sua sensibilidade estática e seu offset. O que quer dizer sensibilidade estática e offset, gente? É a inclinação e o B, né? AX mais B. Então, o A é o SE, o B é o offset. O resíduo é o valor de erro máximo, tá? É o valor de erro máximo que ocorre entre o valor real e o valor da curva de regressão. Tá bom? Então, a gente tem aqui um modelo para compressão e um modelo para tração da nossa célula de carga. Tá bom? Aqui tem algumas curvas, mas eu acho que nas minhas aqui fica mais fácil de ver. Aquilo lá, o código, gente, eu repliquei ele aqui em Python. Tá? Para vocês aí que são amantes do Python. Aí a curva, né? Então tá a mesma coisa, né? Aí dá para observar algumas coisas, né? De a linearidade, tá vendo? Olha, a curva de regressão, ó. A carga que eu ia aplicando em relação à tensão elétrica que ia saindo do multímetro, extremamente linear, né? Essas retinhas de cima aí. E aí tem uns valores de resíduo ali que... Descarregando, a diferença parece que é maior. De um lado de cá você fala qual gráfico? 3? Isso é compressão, né? Não, mas o comprimir você vai descarregando, né? A reta azul, a cor da azul, tá? Por que dá mais diferença? É algum erro ou é só esperando muito pouco? Você tem que pegar a compressão. Aqui, ó. Vamos fazer mentalmente esse cara aqui, tá? Mais carga quer dizer mais compressão. Então, aqui estava cheio de peso e eu vim tirando os pesos, certo? Quando chegou no menos 20 aqui, eu tirei tudo. Certo? Então, o processo foi, eu vim colocando peso, então eu tinha uma balança, eu fui e coloquei um peso. No final, eu fui e tirei aquele peso. Existe um negocinho da mola, que na hora que eu aplico mais carga, ela pode dar uma pré-distendida. Entendeu? Mas não fui eu que fiz esse ensaio, só montei os resultados, mas só para vocês terem uma noção, né? Esse experimento aqui, pelo professor Lepre, já deve ter pelo menos uns... Cara, faz uns... O professor Lepre faleceu, já tem uns 3. Uns 8 pelo menos, viu? Eu falo porque eu não sei se eu conseguiria replicar exatamente isso aqui lá, mas a gente vai fazer um que é igual na nossa prática. Nossa prática vai ser célulinha de carga, vocês vão colocando peso, depois tirando peso, e a gente vai ver essa curva de histerese.
Pessoal, vocês entenderam então o que seria essa calibração? A gente vai fazer hoje, só que com ultrassom. A gente vai pegar uma reguinha, a reguinha vai dando uma medida, e a medida vai dando também no ultrassom quanto que o ultrassom te fala. Vocês vão ver que não bate de jeito nenhum, mas... É pra isso que serve. Mas a ideia é essa mesmo, passar raiva. Se quisesse alegria, vocês iam para outro curso.